Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu tenho uma palavra de Deus para você. Fica em Malaquias 3:1. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á afinado e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Tem tanta coisa aqui acontecendo nesse pedaço aqui dessa palavra, né? Fala que pessoas que defraudam o jornaleiro. O jornaleiro é aquele que leva as notícias. E a gente tem sofrido fraudes de informações nos dias de hoje, né? Acho que eu não preciso nem ser tão explícita, porque a própria palavra aqui já está dizendo sobre isso. E fala também sobre perder o direito, né? Tirar o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Então, essa parte aqui que fala da palavra, fala que a vinda do Senhor Jesus seria quando ele mandasse um anjo, né? Precedido por um anjo, né? Um anjo é aquele que protege, que cuida, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. Alguém tem tentado velar, né, sobre as nossas vidas, o nosso direito, os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Direito como família, direito da vida, e nos dias de hoje está bem acirrado isso, né? Muitas vezes a gente tem o costume de ouvir só a palavra de Deus. Para eu e você ter acesso a isso aqui, essa palavra, você tem noção de quantas pessoas, até hoje, desde quando ela foi escrita, morreram para preservar o que está escrito aqui? São mais de 2.000 anos de pessoas que morreram tentando preservar a palavra de Deus, que tentaram preservar os conceitos de Deus, né? Foi escrito por homens, né? Materializado por homens, mas todo o conteúdo que está aqui é vindo dos céus. Foi o Espírito Santo de Deus que deu o discernimento, deu as palavras para que cada um deles escrevesse o que está escrito aqui, para hoje a gente ter essa palavra, esse alimento. E se você crê, né, nessa palavra, eu sugiro que você leia um pouquinho mais, para você definir suas virtudes, né? Vamos dizer assim. Um servo de Deus jamais pode concordar com tantas coisas erradas que têm acontecido. E se você não quer jogar no lixo, não só Jesus, né? Mas a palavra, e tantas pessoas inocentes, tantas crianças que perderam a sua vida para manter a palavra de Deus, a chama de Deus acesa, a gente não pode deixar isso desapercebido, né? Se fosse uma palavra qualquer, ela não duraria mais de 2.000 anos. E muitas vezes a gente hoje, o ser que vive apenas no máximo 90 anos, quer mudar mais de 2.000 anos de escritura. Quem somos nós para mudar a palavra, né? Você vai passar. Essa palavra, ela vai permanecer. Só que a gente quer mudar a palavra de Deus para a gente ficar bem com a gente mesmo, ficar bem diante das pessoas,
A gente quer ser aceito e muitas vezes a gente despreza quem até perdeu a vida, só pra gente se deleitar nos nossos prazeres. Você acha que tá certo? Jogar fora tantos anos de sabedoria, tantas mortes que foram capazes de suportar, né, a pressão, para que hoje eu e você tivesse livre acesso à palavra de Deus. Eu não estou falando sobre ideologias, não é isso. É sobre a nossa essência. A gente pensa hoje tanto em nós, em mim. Eu não pode me falar alguma coisa porque eu já estou ofendido, já estou isso, já estou aquilo. E nós esquecemos que a maior ofensa foi de Jesus lá na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Foi Ele que pagou um preço por mim e por você. Foi Jesus. Jesus, mesmo sabendo que você ia pecar de novo e de novo, mesmo sabendo que eu ia pecar hoje e amanhã, Ele mesmo assim escolheu me amar, escolheu te amar. Jesus é o amor, mas a gente precisa saber que o amor também corrige. O amor de Deus também nos trata com sabedoria, porém Ele não poupa a vara, né? Porque é o pai que ama, corrige seu filho. Então Deus tem nos corrigido e tem chamado a população e tem chamado os seus, né, os servos dele, para um arrependimento, para uma comunhão verdadeira. Jesus está nos chamando para ser o celeiro da adoração na nossa nação. O avivamento já começou. O avivamento é quando todos se rendem diante de Deus, né, de Jesus, clamando a Ele. Deus estava com saudade disso, sabe? Tava com saudade que a nossa nação se dobrasse diante dele. Quando meu pai, eu não sei se você tá vendo esse vídeo, me conhece, mas alguns me conhecem, há cerca de 1 ano e meio atrás, eu tive uma experiência íntima, né, ímpar com Deus. E eu fui cheia de Deus. E sabe quando você sente aquela presença que você não consegue nem suportar ficar em pé? E eu tava sozinha em casa e eu tava ouvindo uma música que o Campbell, eles traduziram ela, né, uma letra americana, que fala sobre as 100 bilhões de estrelas. Se a natureza louva, eu também quero louvar. Se as galáxias, as estrelas louvam, eu também vou louvar. Nós nascemos e nós existimos apenas para um motivo, que é adorar o nosso Deus. E eu falei assim, nossa Deus, minha família precisa tanto do Senhor, tem tanta gente precisando da tua presença, eles não conseguem enxergar que precisa de um conserto genuíno, sabe, íntegro. E aí eu falei assim, no fundo do meu coração, eu ajoelhei e falei assim, Senhor, para que a minha família, Senhor, te obedeça, que os meus entes queridos venham se render diante do Senhor, Pai, dobra os joelhos diante do seu senhorio. E se eles não conseguirem, Pai amado, quebra os joelhos deles. Quebra o joelho para eles se renderem. E aí o que aconteceu? Passou 1 ou 2 meses que eu orei isso, eu tinha até comentado com os meus pais. A primeira casa que os joelhos foram quebrados foi lá aqui na minha casa. Os meus pais pegaram Covid e foi assim que Deus começou a fazer a minha família se render, ou seja, a minha casa, eu precisava mais da presença de Deus, eu precisava mais do poder de Deus, da manifestação dele na minha vida. Então, o primeiro joelho a se quebrar foram aqui na minha casa. Quando meus pais pegaram Covid, minha mãe pegou moderado e o meu pai pegou mais severo, foi entubado, ficou 1 mês internado. E ele é um milagre de Deus. Aqui no meu canal tem o vídeo dele falando a respeito do tempo que a gente separou para o Senhor. Mas foi na minha casa que os primeiros joelhos foram quebrados para se render diante do senhorio de Deus. O pai que ama não poupa a vara, né? Então, para que a gente possa alinhar o céu e a terra, né? A gente se tornar um diante de Deus, a gente precisava ter esse alinhamento. Então foi o primeiro joelho a ser quebrado diante do senhorio de Deus, né? Diante da grandeza do nome dele.
E foi aonde que a gente mais orou. Foi a experiência maior que eu já tive diante de Deus, assim. Já passei tanta coisa na minha vida, se eu for contar aqui o vídeo vai ficar bem longo. Mas eu nunca tive uma experiência tão ímpar com Deus, sabe? Uma experiência tão grande. Deus colocou no meu coração para orar às 6 da manhã e às 6 da tarde, que era onde rompia as trevas, né, da noite com o dia, e a hora que entrava as trevas no dia. Na quebra de luzes, né? Foi uma palavra que Deus me deu a respeito de horários aqui. E a gente ia para a porta do hospital e orava. Antes do dia amanhecer, clarear, a gente já estava lá na porta do hospital profetizando sobre o meu pai, declarando vida, chamando vida, mandando embora a morte, chamando vida para todas as pessoas que estavam internadas ali e também para outras pessoas. Que a gente tinha uma bandeira do Brasil, né? Foi até o pastor Luiz Hermínio que tinha falado para a gente orar com uma bandeira, e a gente começou a anotar o nome das pessoas que vinham nos mandando, e a gente anotava na bandeira e ajoelhava e orava e clamava a Deus para Deus ter misericórdia, né? Que o Covid estava bem em alta. Muitas pessoas perderam seus entes, perderam parte da sua família, e foi uma experiência que meu joelho foi quebrado. Mas o meu joelho ter sido quebrado doeu muito, mas a melhor coisa é que quando a gente se rende diante do Senhor, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Ele supre as nossas necessidades, Ele traz vida de novo, e a gente compreende que o plano maior é agradar a Deus e não a nós mesmos. A gente orava lá muitas vezes declarando vida, mas a gente sempre orava: Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Nós somos o centro nós queremos estar no centro do seu querer, nós queremos o seu querer. E nessa condição, né, de se render diante de Deus, que eu estou vendo que a nossa nação está sendo quebrada, os nossos joelhos, né? Nós como nação, né, como servos de Deus, porque a gente precisa de um alinhamento. Deus está pedindo, está clamando, chamando a gente para um alinhamento, né? Que o céu e a terra venham a ser um só. A gente trazer a existência, né, as coisas celestiais aqui para a terra, mas através da nossa vida. E nunca teve um mover tão grande na nossa nação quanto agora nesse tempo de eleição, onde valores, né, estão sendo julgados. Os nossos valores podem ser perdidos. Valores como família, valores de liberdade de expressão. Aqui nesse pedaço ainda fala que defraudam o jornaleiro, né? Defraudam as notícias, defraudam a verdade, porque o jornaleiro, ele leva a verdade. E no tempo, né, do anúncio da vinda de Jesus, do Senhor, isso está escrito que ia acontecer, e que pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não temem ao Senhor dos exércitos, né? Então a gente vê claramente muitas pessoas que não têm o temor a Deus, e muitas vezes as pessoas acham que temor é medo, e não é. O temor o temor é amor. Inclusive, Deus deu uma palavra aqui na comunidade de esperança aqui da minha cidade, foi feito com muito carinho aqui pelos meus pastores, pastora Vanessa, e fala sobre o temor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor significa amor. Eu temo desobedecer a Deus, eu fico com medo de desobedecer a Deus, porque eu amo tanto Ele que eu tenho que ter medo de praticar as coisas erradas. E o temor é o amor, não é ter medo de Jesus, porque Ele é amor, e mesmo Ele quebrando nossos joelhos para a gente se render diante dEle, Ele vem com todo o amor, com todo o senhorio que Ele tem para restaurar e restituir até 7 vezes mais, como tem escrito na promessa de Deus aqui. Então, o que eu venho aqui nesse vídeo dizer para você que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai contra a palavra do Senhor, contra isso aqui. Porque o juízo vem, a hora vem, Senhor Jesus, e a gente pode ter medo da correção dele.
mas a correção dele às vezes é necessária para a gente se render e se alinhar com os céus, se alinhar com a palavra. Que você não precise passar assim como eu na minha casa, a gente passou pelos nossos joelhos ter sido quebrados, né? Mediante, às vezes, as coisas erradas que a gente estava praticando, fazendo e que não agradavam a Deus. E o Senhor teve muito amor mesmo, e nos restaurou e tem nos restaurado ainda. E a gente passou a orar mais, passou a praticar mais a palavra, a ter temor em obedecer a palavra de Deus, porque eu temo não obedecer o que Deus mandou, porque eu quero o amor dele, eu não quero que ele vire o rosto dele para mim. Eu quero a presença dele. Então, por conta do amor que eu tenho por Deus, eu venho aqui fazer esse vídeo para você. Você é responsável pelo que você cativa. Você é responsável. Não é a televisão, não é o jornaleiro, não é o político. É você que é responsável pelo que você cativa. Quais são os seus princípios? Quais são os nossos princípios? Deus vai mandar um anjo dele lá, anunciar a salvação. E pode ser que seja o nosso presidente, né? Que seja o anjo, né, da igreja, protegendo os princípios da palavra de Deus. Mas, como muitos têm pensado, o presidente pode ser alguém que vai se virar contra os cristãos futuramente. Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que eu vou defender primeiramente os princípios. Porque o hoje, o agora e o ontem, o amanhã pertence ao meu Deus, ao Senhor dos Exércitos. E Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Que essa palavra venha entrar no teu coração, em nome de Jesus.